vocês falar sobre o procedimento nosso de alojamento, tá? Eu vou estar falando específico aqui, ó, do PO SMS 013, requisito para alojamento. Ele está na revisão 5, tá? Do dia 9/5/2022, tá bom? Vamos lá. Qual que é a ideia nossa? Dar um apanhado geral, tá? Estamos eu e o Douglas aqui no escritório para fazer esse vídeo para vocês. A ideia nossa é dar um apanhado geral para vocês, né? Sobre o que a gente precisa que vocês vejam, né? Que a gente espera que vocês cobrem aí quando forem inspecionar os alojamentos de vocês aí nas obras, tá? O Douglas, se for necessário, ele vai entrar aqui na conversa também, vai falando alguma coisa, tá? Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com vocês. E depois, se vocês tiverem dúvidas com relação ao que a gente vai falando aqui, vocês mandam para a gente por WhatsApp, vamos conversando aí, vai ligando para a gente, tá ok? Então vamos lá, qual que é o principal objetivo nosso aqui, né? Estabelecer aqui os padrões, os requisitos mínimos aqui que a gente espera nos alojamentos, tanto de Rio Verde quanto para terceiro, tá bom? Então a ideia nossa é essa. Esse procedimento ele não é exclusivo da Rio Verde, ele se estende para o terceiro, tá? Ah, mas Guilherme, mas o terceiro está me falando que não tem conhecimento disso. Tem sim, vocês vão ver aqui no procedimento, tem uma parte dos suprimentos, tá? Os suprimentos divulga isso para os terceiros nossos. Então, eles têm ciência disso sim, de tudo que está aqui tem que ser cumprido. Se ele não leu, é problema dele, né? Ele falou que vai cumprir e tem que cumprir, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falando de item a item aqui, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. Então, o objetivo que eu falei, né? Estabelecer aí os padrões mínimos de segurança, tanto para os alojamentos de Rio Verde, quanto de empresas prestadoras de serviço, tá? Lembrando, todos esses procedimentos nossos, eles são baseados em legislação, né? Em lei em específico. Vão ter itens aqui a mais que a gente pede, realmente vocês vão ver ali na frente, mas o grosso dele, o geral dele, é baseado todo em legislação, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, a parte que cabe aqui a vocês, né, SSMA obra, ou facility, tá? Manter sempre atualizada a relação de alojamento da obra, tanto Rio Verde quanto prestador de serviço, né? Por que a gente fala isso? A gente precisa chegar na obra e saber o que eu tenho de alojamento ali, né? Quantas pessoas são alojadas, aonde que estão esses alojamentos, né? Tem quantas pessoas ali dentro? Para isso, vocês vão usar o FO SMS 059. A gente vai falar dele um pouquinho lá na frente, mas usem este formulário para manter isso aí, tá bom? Outro ponto importante aqui. A gente vai realizar as inspeções conforme definido no procedimento, uma vez por mês, tudo certinho, tá? Mas outro ponto crítico aqui, ó. Manter diretor de contrato, gerente de obra, SSMA do apoio informado através de relatório enviado por e-mail, ou via WhatsApp ou ligação, de situações mais críticas, tá? A gente vai ver lá na frente o que são situações críticas. Mas sempre que vocês identificarem no alojamento algo crítico, tá? Tem que ser comunicado de imediato isso daí, tá bom, pessoal? Então, vamos passando aqui, tá bom? Aqui, ó, o que eu falei dos suprimentos, tanto da obra quanto da sede, tá? Então, ó, vou ler aqui para ficar bem claro. Durante o processo de condução de novos serviços que envolvam fornecimento de mão de obra, divulgar às empresas participantes desse procedimento e a necessidade de atendimento aos requisitos legais para alojamento, caso esses venham a possuir. Ou seja, tem que divulgar isso aqui, né? E o terceiro tem que saber disso daqui, tá bom? Então, cabe sim ao suprimento nosso. Uma dica, reforcem isso com os suprimentos da obra de vocês, tá? Vai lá no comprador, fulano, vem cá, ó, sempre que você for solicitar uma empresa aqui, prestadora de mão de obra, alguma coisa, tá aqui, ó, você tem que mandar isso daqui pro rapaz. Além de toda aquela documentação que ele tem que mandar pra gente, tal, ele precisa ter ciência disso daqui, tá bom? Outro item aqui, né, que cabe às empresas prestadoras de serviço. Atender legislação, né, 18 e 24, tá? Atender requisitos do procedimento presente, ou seja, disso daqui, tudo que está aqui, e atender a determinação do termo de conduta no alojamento e termo de compromisso do alojamento. A gente vai falar deles também um pouquinho para frente aí, tá bom? Vamos pegar aqui, vamos falar da sequência aqui executiva aqui, né? Como que nós fizemos esse procedimento, como que a gente dividiu ele? Nós dividimos os alojamentos em dois, né? Nós vamos ter agora alojamento administrativo, tá? Que vão ficar engenheiro, técnico, carregado, mestre, esse pessoal.
E mão de obra, de produção direta, né? Que é onde a gente coloca lá o carpinteiro, o armador, o pedreiro, o servente, o ajudante, esse pessoal, tá? Então, eles vão ter definições diferentes, porque eles vão ter materiais diferentes, vamos chamar assim. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Requisitos mínimos, o que todo alojamento precisa ter? Ele tem que ter quarto, cozinha, se tiver preparo de refeição. Se não tiver preparo de refeição, se a gente for fornecer um marmitex, né, a gente pode ter o quê? Só o local para refeição, mas um local específico para isso, tá bom? Instalação sanitária, tá bom? Lavanderia, dotada de meio adequado para higienizar e passar roupa, ou seja, máquina de lavar roupa, tanquinho, né? E uma tábua de passar roupa e ferro de passar roupa, tá bom? Área de vivência para recreação dos trabalhadores alojados. O que a gente pode usar? Pode usar o próprio refeitório ou é o que isso? É uma sala de televisão, que tem ali um sofá decente para o cara sentar, que tem uma televisão que funcione, os canais, né? É isso, tá? A área de vivência é isso. Vamos lá. O alojamento deve ser mantido em higiene e conservação, tá? Isso tem que ser feito. Limpeza do alojamento é diária, tá bom? Empresa prestadora de serviço é um pouquinho mais difícil, às vezes, nisso. Não, os funcionários mesmo limpam o alojamento todo dia. Não, tem que ter alguém para limpar esse alojamento, né? Não é o funcionário chegar da obra e limpar, ele tem que chegar lá e estar limpo, tá bom? Vamos lá, deve ter recipiente com tampa, o lixo tem que ser retirado diariamente, tá? Proibido acumular entulho, manter o local livre de água parada para evitar foco de dengue, organização de objetos e materiais. Isso aqui, objetos pessoais, aí é do funcionário, é responsabilidade dele, né? Só que para isso a gente tem que ter o quê? Armário para o cara guardar as coisas dele, tá bom? A limpeza não pode ser cobrada do funcionário, tá bom? Também não é permitido pessoas doentes dentro do alojamento, tá? Pessoas doentes, ou ela vai ficar num alojamento separado, ou ela vai voltar para casa dela, tá bom? Para receber um tratamento que for necessário. Pessoal, vamos lá. Um item aí que muita gente vai falar que é crítico, que não dá certo, não sei o que, tal. Tem que ter um extintor 6 kg PQS ABC em cada alojamento. Pelo menos um, tá? Por quê? Vocês lembram de um evento que teve alguns tempos atrás, aquele alojamento lá do Flamengo, que pegou fogo, que morreu um monte de gente, tal. Os nossos alojamentos, nós não temos medida de controle nenhum. A gente tem alojamento aí que mora 10, 15, 20, 50 pessoas e muitas vezes não tem um extintor. Coloquem pelo menos um, tá? Aí, o que eu faria, né, se tivesse ali eu gerenciando isso? Pega um cara naquele alojamento, que é o mais espertinho ali, orienta ele como que usa esse extintor e deixa ali com ele. Fala, amigão, tá aqui, ó, fica aqui, deixa com você. Se for necessário, você vai utilizar, tá bom? E cobre ele, se tiver um sumiço, se tiver qualquer coisa. Porque se a gente deixar lá solto, vai estourar, vai virar uma zona, né? A gente sabe como é que é. Então, eu procuraria deixar isso com uma pessoa, mas cada um faz a gestão aí de como achar melhor, tá bom? O imóvel deve ser detetizado, tá bom? Tem que ter esse controle de praga. Disponibilizar aí placas, sinalizações de forma geral, tá bom? Na obra. Divulgar isso aqui, ó, a última revisão saiu isso aqui para a gente divulgar o termo de conduta no alojamento, né? Ficar lá exposto isso daqui, tá bom? Tem que ficar lá para a ciência de todo mundo. Esse termo de conduta, ele tem que ser passado também na integração da obra para o funcionário, né? E aí vai ter o termo lá que ele vai realmente assinar esse termo para declarar que ele tem ciência nisso, tá? Não vou ler todos os itens aqui, tá? Mas depois fica a critério de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Para a mobília dos alojamentos, itens que são obrigatórios e itens que são opcionais. Lembra que eu falei que tinham dois tipos de alojamento, né? Tanto administrativo quanto produção. Então, a gente dividiu aqui o que é obrigatório em cada um deles e o que é opcional, tá? Lembrando, item que for opcional, por exemplo, se eu vou pegar aqui lá na frente, vai ter lá Wi-Fi, tá? Se eu disponibilizar o Wi-Fi em um alojamento de produção, eu tenho que disponibilizar em todos os alojamentos de produção, tá? Não pode ter essa discriminação, né? Se eu disponibilizar uma televisão de canal fechado, uma Sky, uma sei lá o que,
Para um alojamento administrativo, eu tenho que disponibilizar para todos, tá bom? A não ser que, assim, o funcionário fale, não, eu vou contratar do meu bolso, tá? Ok, aí é outra conversa, mas se a empresa disponibilizar para um, tem que disponibilizar para todos, tá? Não vou ler todos os itens aqui também, para esse vídeo não ficar muito longo, depois vocês dão uma olhada, mas ok. Material de limpeza, a parte de lavanderia, né? A área de vivência, a sala de TV, né? Então tem que ter uma televisão e essa televisão tem que funcionar, né? Não adianta ter uma televisão lá e não ter uma antena, né? Tem que ter uma antena que funcione, tá bom? Rack, suporte, sofá, tal, tá? Instalações sanitárias, tudo que é obrigatório aqui, tá bom? Vamos lá. Dormitórios, né? Então tem que ter cama individual. Uma coisa que a gente está pegando muito, tá? Nos alojamentos. Cortina, né? Ou uma película ali de proteção solar, aquele plástico preto, alguma coisa para quê? Para ter o conforto do cara, né? Do funcionário. Um domingo, por exemplo, é que o cara quer dormir até mais tarde, muitas vezes você tem uma janela ali gigante que é impossível da pessoa dormir, né? Então tem que ter uma cortina ou uma proteção solar ali para o cara dormir, tá bom? Essa parte aqui, ó, edredom, lençol, travesseiro, fronha, isso daqui existe um termo já, que a gente já entrega para o pessoal também, que eles assinam falando que receberam tudo isso daqui, tá? É responsabilidade da obra fornecer isso, não se esqueçam disso, tá bom? Ventilador, ar-condicionado, vejam que ar-condicionado é opcional, mas é o que eu falei, se tem um para um, tem que ter para todos, tá bom? E aí o ventilador, se a gente tiver o ar instalado, aí não é obrigatório ter o ventilador, tá bom? Locais frios, né? Vamos chamar aí parte do Paraná para baixo aí do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Quando a gente tiver obras nesses locais, né? A gente tem que dar também o aquecedor, tá? Além do ventilador, porque no calor é calor, a gente tem um inverno muito rigoroso. Então tem que dar também o aquecedor, tá bom? Local para refeição, né? Cozinha ou local para refeição, né? Nós temos aqui os itens, eu vou pular aqui para a nota, tá? Quando houver fornecimento de refeição pronta, né, o Marmitex, para os alojados, os itens de 31 a 40 tornam-se opcionais, ou seja, se a gente forneceu refeição, né, tá ali o Marmitex, não necessariamente eu preciso ter fogão, conchas com madeira, prato, tal. Então, não necessariamente eu preciso ter isso daqui, torna-se opcional, tá? Mas o restante, sim, a gente tem que ter bebedouro, copo, toalha de mesa, né, lixeira. Então, isso daqui sim a gente tem que ter, tá bom? Queria chamar a atenção aqui para um ponto aqui. Vamos lá. Faca de tamanho médio. Guilherme, eu tenho que ter faca no meu alojamento, né? Isso não é uma arma. Pessoal, se a gente parar para pensar, qualquer coisa hoje é usada como arma, né? O que cabe à pessoa que está lá dentro ser bandido ou não, né? E se a gente não fornece, o cara vai comprar. Se ele quiser ali fazer a carne dele, ele vai ter que cortar a carne dele de um jeito, ele tem que picar a cebola dele de um jeito, tal. Ele vai ter que ter uma faca para isso, né? Então tem que ter pelo menos uma, né? Agora, se ele vai usar isso como arma, ele vai responder criminalmente por isso, tá bom? A gente não está fornecendo nenhum tipo de arma para ele, mas é um utensílio de cozinha que sim, pode ser usado, mas aí a gente fica à mercê do funcionário, né? A gente tem que contar que quem está ali são pessoas e não animais, né? Então a gente tem que fornecer para não ter pior, tá bom? Vamos lá, vamos passando aqui. Deixa eu só continuar aqui na minha colinha aqui com vocês. Opa, só voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Essa observação aqui, ó. Os itens listados acima devem ser atendidos obrigatoriamente antes da ocupação dos trabalhadores no alojamento. Para isso, uma inspeção prévia à ocupação deve ser realizada pela equipe de SSMA da obra, a qual dará o aval para a ocupação do alojamento ou não. Para isso, a gente vai usar o formulário de checklist de inspeção de alojamento, tá? Vocês vão ver que ele foi revisado também, está constando todos esses itens lá. Então, a gente tem que fazer uma inspeção antes do pessoal ocupar. Não é depois que tem gente lá dentro já, a gente vai adequando, vai isso, vai aquilo. Não, é antes, tá? Se por um acaso esse rito não for cumprido, né? Se a gente chegar lá, já tem gente lá dentro, não está conforme, está tudo errado, primeira coisa, informar a gente do apoio, tá? Esse SMA apoio, e informar o gerente da obra, tá? Mandar por e-mail, formalizar isso por e-mail, tá bom?
Lembrem-se, tudo que vocês mandam por e-mail serve como evidência para respaldo de vocês. Então, não tenham medo de mandar as coisas por e-mail, tá? Pode mandar e pode cobrar sim, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho aqui dos quartos em específico, né? Eu já falei da questão dos cobertor, travesseiro, fronha, né? Que a gente tem aqui o termo de recebimento de roupa de cama, né? O FOSMS 060, então o funcionário tem que assinar, tá bom? Uma observação, antigamente a gente tinha, né, os colchões com densidade mínima, a norma estabelecia lá, densidade 26. Hoje a norma não estabelece mais, ela pede só que o colchão seja certificado pelo Inmetro, tá? Se me pedir uma recomendação, eu recomendo que seja aí densidade 33 aí e tal. Mas, por norma, a gente vai entender que sendo certificado pelo Inmetro, tá atendendo, tá bom? Vamos passando aqui, demais itens. Outro item aqui, né? Que mudou um pouquinho. Possuir capacidade máxima para 8 trabalhadores, ou seja, o quarto tem que ter no máximo 8 pessoas, né? Ou são 8 camas individuais, né? Ou são 4 beliches, né? Não dá para a gente ter aqueles quartos, né? Que parece aquele pavilhão do exército, né? Que tem 50 pessoas dormindo. Não, tem que ter repartições para isso, tá bom? Então, cada quarto, no máximo 8 pessoas lá dentro, tá bom? Possuir conforto acústico, né? Tem que ver quando a gente vai alocar o imóvel, se aquilo ali não tem um barzinho ali embaixo, por exemplo, sei lá, né? Do lado ali tem um grupo de pagode que ensaia. Complicou, né? Então, tem que ter um conforto acústico. E o que eu falei do conforto luminoso, né? Instalação de cortinas aí de preferência, tá bom? Vamos lá. Cozinha quando houver preparo de refeição ou de alimento, né? Então, se o funcionário ele vai fazer a refeição dele ali, é o que eu falei, a gente tem que fornecer o material para ele e fornecer isso da melhor forma possível, né? Ou seja, ele tem que ter um fogão decente para fazer as refeições ali, tem lá as panelas, as coisas tudo mais, mas fiquem atentos principalmente com relação ao botijão de gás, tá? Esse botijão de gás, ele tem que ser usado aí uma mangueira autorizada pelo Inmetro, certificada pelo Inmetro, e elas têm prazo de validade, essa mangueira, tem que ficar sempre atento a isso. E esse botijão de gás, ele tem que ficar armazenado fora da casa, tá? Não é fora da cozinha, é fora da casa, num local ventilado, tá bom? Isso é para não haver acúmulo de gás no local, essas coisas. Então, fiquem atentos a esse ponto, tá bom? Com relação ao local para refeição, né? Local para refeição é o quê? É uma sala, né? Algum local ali que seja próprio para isso, que tenha mesa para o rapaz sentar, que tenha cadeira, né? Que comporte todo mundo ali, né? Não adianta eu ter um alojamento com 40 pessoas e ter 4 cadeiras para o cara sentar. Não, tá errado, né? Tem que ter ali uma condição mínima ali da gente dividir talvez em 2 turnos, 3 no máximo, né? De refeição. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 30 pessoas no alojamento, eu tenho que ter, pelo menos 10 espaços aí para o cara sentar. Ideal 15, para a gente dividir em 2, mas 10 tudo bem, dá até para aceitar. Ter água potável, né, para o cara beber. Toda essa parte que tem que ser um local para o cara sentar e comer. Não é para comer dentro do quarto, né? Tem que ter lá recipiente para descartar alimento, toda essa parte, tá bom? Meio aí para aquecimento de refeição, né? Sei lá, um micro-ondas, o fogão que a gente já falou. Então, é um local específico para se comer realmente, tá bom, pessoal? Vamos lá. Instalação sanitária, acho que também não tem nenhum segredo, né? Todo mundo já está meio careca de saber aí. É um conjunto sanitário para cada 10, né? Então, conjunto sanitário, vaso sanitário, chuveiro, né? Então, um para cada 10 pessoas, né? Mantido limpo, em condições, tem que possuir descarga. Que mais? Tem que ter cestinho de lixo, tem que ter fornecimento de papel higiênico. Toda essa parte tem que estar ali, tem que ser fornecido tudo isso daí para o rapaz, tá? Para o funcionário nosso. Chuveiros, fiquem atentos com relação a aterramento de chuveiro elétrico, tá? Chuveiro, sempre que ele é elétrico, ele tem que ser aterrado, tá bom? Outro item aqui, lavanderia. Todo alojamento aí tem que ter um local coberto,
tá? Uma área ventilada, iluminada aí para o funcionário conseguir secar a roupa dele, lavar a roupa dele, secar a roupa dele, né? Roupa de uso tanto de trabalho, uniforme, quanto de uso pessoal, tá? Tem que ser dotada de tanquinho de lavar roupa, de máquina de lavar roupa. Tanquinho não é tanquinho manual ali que o cara fica lá esfregando, não, é um tanquinho elétrico ali, tá? Uma máquina elétrica de lavar roupa. Em relação ao número adequado, aí tem que ser. É o que eu falei, se eu tenho um alojamento de 30 pessoas, eu não posso ter um tanquinho, uma máquina de lavar roupa, né? Tem que, sei lá, que ter pelo menos aí umas 3 máquinas aí, para todo mundo conseguir usar, tá bom? Se por um acaso for terceirizar isso, o funcionário também não pode ter nada descontado dele disso, tá bom? E tem que ter ferro de passar, tem que ter tábua de passar, tudo isso, tá bom? A área de vivência. Então, ó, a área de vivência tem que ser aí televisão, que é o que eu falei, sofá, né, em boas condições que dê para a pessoa sentar para usar ali, né? E televisão que pegue o canal, né? Não adianta ter uma televisão lá e não funcionar nada, tá bom? Vamos falar sobre um pouquinho agora sobre isso aí, um apanhado geral do que tem que ter no alojamento, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre os termos dos alojamentos. Primeiro termo, termo de compromisso para alojamento. Esse termo, o que é? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Termo de compromisso para alojamento. Quem vai emitir esse termo? A empresa que nós contratamos. Eu contratei a ABC da Silva Limitada ME. Então é ela, né? É o dono dela. Ele vai colocar lá ABC da Silva Limitada ME, CNPJ, eu, né? Dono, RG, CPF. Ele vai preencher e vai assinar aqui, né? O que ele está falando aqui? Que ele vai cumprir requisito legal, que ele vai cumprir os padrões da Rio Verde, né? Que ele está ciente que a Rio Verde vai fiscalizar esse alojamento, que ele vai fornecer aí as condições para o funcionário estar alojado, cobertor, cama, o kit dele ali, né? De roupa de cama, tudo isso, que ele vai ter um alojamento decente para o funcionário. Isso é um respaldo que a Rio Verde precisa ter de todas as empresas, tá? Que vão prestar serviço. O que eu recomendo? Todas as empresas que vão prestar serviço para a gente, peguem isso. Por quê? Muitas vezes o cara fala, não, eu não vou ter alojamento, né? Eu não vou ter. A hora que a gente vai ver, o cara tá com um alojamento clandestino, né? Ou então no meio do caminho ele decide ter um alojamento, né? E aí a gente não pegou isso aí lá no começo, ficou para trás, o cara fez um monte de CAC e a gente não tem respaldo. Então, contratou qualquer empresa nova, já peguem este termo aqui, ó, termo de compromisso para alojamento, tá bom? Já falem pro pessoal dos suprimentos. Contratou, manda esse termo junto e esse termo tem que vir assinado pelo dono e pelo representante legal da empresa, esse termo de compromisso de alojamento, tá bom? Outro termo que a gente tem lá é o termo de conduta nos alojamentos. Aí quem que vai assinar isso daqui? O funcionário que está lá alojado, tá bom? Ele tem que ter conhecimento. Quando que nós vamos passar esse termo aqui? Lá na integração do rapaz. Então ele vai preencher aqui, eu, fulano de tal, alojado no endereço tal, ele vai dar um ok que ele tem ciência de tudo isso daqui que é proibido dentro dos alojamentos, tá? Isso aqui vai ser passado dentro da integração dos alojamentos, da integração dos funcionários. Então, já entreguem esse termo, já peguem a assinatura do funcionário, tá? Leva no RH e arquiva no prontuário do funcionário, quando Rio Verde. Quando o terceiro, já pega ali, já escaneia e sobe no Mobus ali, para deixar registrado dentro do Mobus ali, na pasta do funcionário ali, dos documentos dele, tá bom? Guilherme, posso pegar a assinatura nesse termo aqui no Mobus? Pode, já fica registrado lá, não tem problema nenhum, tá bom? Então, você pode pegar tanto no meio físico, depois jogada lá no Mobus, ou pegar diretamente lá, tá bom? Vamos lá. Mapeamento dos alojamentos. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a tela. Parar de compartilhar, deixa eu compartilhar uma outra aqui. É o que eu falei, como funciona o mapeamento dos alojamentos. Então, nós vamos colocar lá no mapeamento quem faz primeiro, né? Facilities da obra, tá? Que é o responsável. Guilherme, a obra não tem facilities. Então, somos nós, SSMA, que vamos ter que fazer, né? Empresa responsável, é o que eu falei lá, ABC da Silva, né? Endereço do alojamento, Rua 1, tá? Sei lá. Cidade, Campinas. Paulo. Número de moradores. Quando eu fui lá, quando mobilizou, ela tem capacidade até para 20 pessoas.
por exemplo, né? Data de início de uso, vai começar a usar hoje. Hoje nós estamos aqui dia 17/5, nós estamos gravando esse vídeo, né? Situação dele, se está ativo ou inativo. Quando estiver inativo, né, não precisa apagar, deletar. Só vir aqui inativa ele, a gente já sabe que ele não está em uso, né? Então, data da inspeção. A minha primeira inspeção foi hoje. Eu já faço a programação das minhas inspeções aqui, né? É necessário uma reinspeção? Se sim, eu coloco a data. Se não, eu deixo em branco, tá bom? Lembrando, sempre que for necessário uma reinspeção, vou falar disso um pouquinho na frente, mas são no máximo 7 dias para frente, tá bom? Então, por exemplo, hoje é dia 17, vai ser necessário, eu vou jogar no máximo para o dia 24/5, tá bom? E aí, próximo mês, data da inspeção, então eu fiz dia 17, eu vou fazer dia 17/6 agora, depois dia 17/7. Eu deixo isso aqui já tudo preenchido, programado, né? Todas essas inspeções aqui, tá bom? Para a gente ter esse controle, fazer essa gestão. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos voltar aqui no nosso procedimento, só um minutinho. Falamos dos mapeamentos, vamos lá. Programa de inspeção. Toda vez que a gente loca um imóvel novo, né, existe um procedimento do jurídico, não é um procedimento nosso, é um procedimento do jurídico, que ele tem que ser feito primeiro, a locação de imóveis, né? Isso é mandado para o jurídico para ser feito o contrato e tal. A gente só dá o ok nosso, nós do apoio, damos o ok, falando que aquele alojamento sim atende, que está dentro dos padrões esperados para um alojamento mínimo aí, tá bom? Mas é um alojamento do jurídico, tá bom? Então, é o que eu falei, após a ocupação, sempre um intervalo inferior a 30 dias, tem que ser feito aí o checklist dos alojamentos, vamos ao FO 013, ou FO não, CL-SMS 013, tá bom? Guilherme, quero fazer ele no Mobus. Perfeito, pode fazer no Mobus, fica excelente. Não estou conseguindo fazer no Mobus, vou fazer aqui por conta e depois lançar no formulário. Tudo bem, a gente precisa ter a evidência, tá bom? Preferencialmente no Mobus, não deu certo, lembrem-se, existe o formulário. Todos os formulários que são automáticos no Mobus, a gente tem eles, né, em meio editável, né, ali para vocês também fazerem. Então, vou fazer ele no Excel. Ok, sem problema, tá bom? Fotografem sempre, tá? Em especial, tá aqui, ó, pontos positivos observados, né? E também não conformidades, tá? Até porque a gente tem que registrar não conformidade para depois correr atrás da resolução. Mas peguem muito ponto positivo. Por que que eu falo isso, né? Já falei com muita gente, mas vou repetir. Muito constantemente a gente é acionado pelo Ministério Público, por uma série de órgãos aí do governo, para apresentar evidências de alojamentos, né? O funcionário alega que morava lá num local insalubre, que não tinha condições, que isso, que aquilo. Então, nós somos acionados pelo jurídico para apresentar essas evidências de que não, ó, tá ok, a gente estava correndo, tinha um probleminha aqui, outro, mas foi regularizado aqui. Então, temos que ter as evidências também de pontos positivos, tá? Lembra que eu falei lá atrás daquela questão de situações críticas, né? Condições críticas que a gente vai comunicar ao gerente da obra é o apoio, então, imediato ali, né? WhatsApp, ligação, e-mail, né? Então, o que é situação crítica? Superlotação é uma, por exemplo. Eu tenho um alojamento que comporta 10 pessoas, eu tenho 15, 20 pessoas, tá fora, né? Falta de energia, falta de água, né? Entendam, falta não é porque, faltou hoje que a concessionária, não, é porque cortou, né? De repente não pagou a conta, alguma coisa assim, tá bom? Utilização de cozinha, sala, depósito aí como dormitório, risco iminente de acidente ou de doença, né? Quando tiver a gambiarra elétrica, um risco de queda, alguma coisa mais grave, tá? Condição propícia a doentes, por exemplo, umidade na parede, esgoto entupido, né? Quando tiver deficiência na higienização, na limpeza de sanitário, local para refeição. Ou seja, é quando a gente entra ali e fala, cara, aqui não dá para ficar, não tem como ficar nesse lugar, né? Isso é crítico, né? Quando a gente se coloque no lugar de quem está morando ali, fala assim, poxa, será que eu dormiria aqui? Será que eu ficaria aqui? Não, então isso é crítico, tá bom? Vamos lá. Então,
As reinspeções devem ser reprogramadas aí no prazo de 7 dias, que é o que eu falei, tá? Observação, para itens críticos, tá? O prazo é de 1 dia, tá? É no dia seguinte, tá? Se o problema aí não for possível de sanar de imediato, né? A gente tem que o quê? Tirar esse pessoal de lá. Pôr em outro alojamento que tenha condição, pôr num hotel, alguma coisa a gente tem que fazer. Não pode deixar o cara lá de qualquer jeito, tá bom? Então, fiquem muito atentos a isso, ok? Acompanhamento aí, né? Das ações corretivas. A gente tem que fazer as reinspeções, conforme eu falei. Se não tiver uma resolução daquilo, né? Se tiver problema, se tiver dificuldade, qualquer coisa, envolvam sempre gerência da obra e nós do apoio. A gente só consegue ajudar vocês se a gente souber que vocês precisam de ajuda, se vocês nos acionarem, tá bom? Vamos lá. Esses daqui, então, são os registros que são gerados aqui pelo procedimento. Vou me apegar em especial em 2 deles, né? Termo de conduta, né? E termo de recebimento. Esses 2 aqui, então, a gente tem que entregar eles na integração. A gente tem que falar deles na integração e arquivar no prontuário, tá bom? O termo de compromisso aqui é da empresa, né, o 054, então vai anexar no contrato do prestador de serviço. O mapeamento dos alojamentos a gente deixa na pasta do servidor da obra de vocês, tá bom? E o checklist, para quem que a gente vai mandar os checklists sempre que eu fizer, né? Então eu vou mandar o responsável da empresa, vou copiar diretor da obra, coordenador, gerente, engenheiro de produção, facilities e nós do apoio. Quando eu digo nós do apoio, é hoje, né? Guilherme, Meire, Jones e Douglas, tá bom? Então, todos nós temos que ser copiados nesses e-mails aí, tá? Para a gente poder acompanhar e dar o suporte se for necessário, tá bom? Então, copiem sempre todos nós, ok? Não tenham medo de registrar não conformidades, não tenham medo de registrar problemas, tá bom? Que eu falo, todo registro é uma forma de respaldo nosso. Quando a gente registra, a gente está falando, olha, tá errado, estou fazendo a minha parte aqui, senhor gerente, precisa dar um jeito nisso daqui, né? Senhor diretor de obra, precisa dar um jeito nisso daqui, tá bom? Então, fiquem muito atentos a isso, tá bom, pessoal? Deixa eu abrir aqui o formulário aqui de inspeção, o checklist, para a gente falar um pouquinho dele. Estou abrindo ele aqui no Excel, tá? Por quê? Que eu não consigo compartilhar aqui, abrir pelo Mobius e compartilhar. Mas é o mesmo conteúdo. Se vocês abrirem lá no Mobius, né, no tablet, vocês vão ver que realmente é o mesmo conteúdo. Como que a gente vai responder, né? Preencher todo o cabeçalho com as informações. Vou responder como? Conforme, né? Sempre com um X, né? Não conforme ou não aplicável, tá bom? Então, sempre dessa forma. Não é escrever aqui sim, não é escrever não, é um xizinho. Só isso, tá bom? Simples, né? Leia aqui o que está escrito. O local é mantido limpo, lixo é retirado diariamente, depositado no local adequado? Sim, né? Conforme. Então, eu ponho aqui. Não conforme. Coloquei não conforme. Eu tenho que vir aqui e especificar uma ação, né? Por exemplo, né? Existem materiais de limpeza disponíveis? Coloquei aqui não conforme. Então, ação. Providenciar a compra de materiais de limpeza. Se quiser especificar aqui, especifique. Por exemplo, álcool, água sanitária e por aí vai, tá bom? Especifiquem. Quem é o responsável? É o facilities. Mas não coloquem aqui facilities. Não, escreva o nome da pessoa aqui. Fulano de tal, né? Prazo. Se for o que eu falei, item crítico, é amanhã, né? Não é um item crítico, dá para a gente esperar de repente, tal. Eu estou fazendo hoje dia 17, então eu vou voltar aqui dia 24. Ok, prazo 24/5. E aí, quando eu voltar, eu vou verificar se aquilo foi feito e vou colocar aqui, concluído. Né? Ok. Não foi concluído. Então, eu coloco aqui em aberto e escaneio isso daqui e mando para o gerente da obra com
cópia para todo mundo que a gente falou, olha, esse item aqui ainda não foi resolvido, né? Se possível, coloque até no corpo do e-mail, olha, o item 2, tal, que é um item crítico, tal, não foi resolvido. Então, especifiquem ali, né? E fotografem, evidenciem, tá bom? Então, aqui nós vamos ver condições gerais do alojamento, tá bom? São essas primeiras 15 perguntas, tá bom? Vamos ver, ó, aqui pergunta do extintor, tem que estar lá, tá bom? Quartos, vamos falar aqui dos quartos, tá bom? Local de cozinha ou local de refeição. Se não tiver cozinha, a gente bota não aplicável, né? Senão a gente tem que avaliar se está tudo conforme aqui, tá? Instalações sanitárias, lavanderia e área de vivência. Perceba que os itens que a gente está vendo aqui é tudo aquilo que a gente falou lá no checklist, né? Aquelas divisões que nós falamos no procedimento, as divisões que nós falamos lá, tá bom? Então, aí eu respondi tudo. Ah, haverá necessidade de reinspeção? Sim ou não, né? Ah, sim, por exemplo, tem itens pendentes que eu não posso esperar para ver, tem que ver no prazo de 7 dias, né? Aqui ainda está 15 dias, porque a gente não revisou, mas são 7 dias. Então, data da reinspeção, 24/5, tá bom? Responsável pela inspeção, nome de vocês, então eu vou lá, né? Guilherme Menegatti, Facilities, é o fulano de tal. Nome do pessoal, gerente, administrativo, engenheiro de segurança da obra, se a gente tiver. E o proprietário. O proprietário não é o dono do imóvel, é o terceiro ali, né? É o terceiro que está alocando aquele imóvel, é o ABC da Silva ali, que é o dono daquele imóvel, é a empresa. Todo mundo assina aqui. Assinou, escaneia e manda para a gente, tá bom? Fez pelo Mobus, emite o relatório por lá, tá bom? E manda para a gente também o relatório por e-mail, tá? Quando vocês fazem pelo Mobus, não chega automaticamente para a gente, então a gente precisa ter ciência disso daí, tá bom, pessoal? Acho que é isso, de forma geral. Falamos aí sobre o alojamento, que eu falei, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vão falando com a gente, tá? Nos liguem, nos mandem WhatsApp, nos mandem e-mail, tá bom? Mas tenham sempre em mente de cumprir o que está determinado nesse procedimento, que é o que nos respalda. Tá bom? Obrigado, até mais, bom dia.